vez. Nos alegramos na presença do Senhor. Começamos este culto declarando que queríamos voltar ao primeiro amor. Então fala: Jesus, eu quero voltar. Não quero perder a primeira essência da adoração na minha vida. Oh Senhor, nos colocamos diante de Ti. Ah, Pai, olha para nós nesse dia. Precisamos, necessitamos da Tua presença. Venha ao nosso encontro, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Eu quero ver a igreja declarando: vem, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Oh, Santo Deus. Oh, reandere bala, shure candere, andere riandore bala.
Oh, queremos ser o teu jardim particular, Senhor. Como declaramos nessa canção, vem, Senhor, resgata esse meu irmão, resgata essa minha irmã. Oh, Jesus, vem ao nosso encontro neste dia, neste culto. Nós queremos mais da tua presença. Oh, Pai querido, nós preparamos nosso coração para ouvir a tua voz, para receber do Senhor neste dia. Vem sobre nós nessa hora. Derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós o teu poder. Ah, Espírito Santo, queremos transbordar com mais de ti. Oh, poderoso, maravilhoso Deus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, engrandecemos, glorificamos o teu santo nome. Ah, enche-nos, Pai. Enche-nos até transbordar de ti. Santo, poderoso, maravilhoso. Esse é o teu momento. Vai se envolvendo, vai chegando mais perto. Vai abrindo o teu coração. Que nada tire a tua atenção, que nada desvie o teu pensamento dele neste momento. Oh, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Peça pra ele, vem, Senhor, e me resgata. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Senhor, não quero que os meus olhos, Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim o desejo de adorar. Então levante suas mãos e declare, vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. quero ser teu bom perfume, Primeira essência, teu jardim particular. Oh, Santo Deus. Oh, nós te adoramos, nós te exaltamos. Oh, reandere balash, reandere candere. Oh, rebabacho, reandere balash, reandere alash, reandere balais. Oh, vem, Senhor. Vem sobre as nossas vidas nessa hora. Vem sobre esse meu irmão, vem sobre essa minha irmã. Vai enchendo, queremos transbordar de ti. Oh, meu irmão, minha irmã, é teu momento de falar com o Senhor.
É o teu momento de chegar mais perto, de se preparar para ouvir a voz dele daqui a alguns minutos. Se prepara. Algo poderoso o Senhor quer falar contigo hoje. Palavra que muda história, que transforma a vida, que dá uma nova direção, que dá um novo rumo. Mas tem que estar pronto, tem que estar sensível a esta voz. E esse é o seu momento de se preparar. Esse é o seu momento de abrir o teu coração. É o teu momento de dizer: Pai, eu quero, eu preciso, eu vim buscar a tua face, eu vim buscar a tua voz. Senhor, vem ao nosso encontro. Vem falar ao coração deste meu irmão, desta minha irmã. Queremos mais da tua presença, queremos mais de ti. Oh, Santo, 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 nós te adoramos, nós te exaltamos. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só para te adorar, só para te adorar. Fala para ele: quero ser teu bom perfume, primeiro teu jardim particular. Meu Deus, estamos aqui, Senhor. Hoje, meu Deus, é um dia especial porque é comemorado o Dia dos Pais. E não poderíamos, meu Deus, deixar de honrar o Senhor, o nosso Pai Celestial. Estamos aqui, meu Deus, porque queremos mais de Ti, mais da Tua presença. Estamos aqui, meu Deus, porque sabemos que dependemos de Ti. Por isso eu te peço, corrija a rota, meu Deus, nos traz de volta. Meu Deus, mostra o caminho, que a gente possa mais uma vez provar o teu amor. Abraça, Senhor, a cada pessoa aqui hoje. Derrama da tua virtude. Meu Deus, que cada um possa provar da tua misericórdia, da tua bondade. E que ao sairmos daqui hoje, nós possamos sair daqui transbordando na tua presença. O que eu te peço é: fica conosco, fala conosco, revela-te a nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Tem vencedor aqui hoje? Tem pai aqui hoje? Meu Deus, tem pai aqui hoje? Como é que fala para os pais? Vamos aplaudir a Deus pela vida dos pais. Você está com o pai do lado, abraça ele e fala que ele é uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Isso. Glória a Deus. Pode sentar, por gentileza. Deus é bom, sim ou não? O tempo, e essa tem que ser a nossa oração. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Você que está com a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículos 1 ao 6. Aqui nós vamos falar um pouquinho de Abraão, mas nesse período aqui, ele ainda não tinha vivido a mudança de nome. Para quem não sabe, Deus muda o nome de Abrão para quê? Para Abraão. E juntamente com essa mudança, vem promessas, vem respostas, vem direções, a ponto de Abraão ser conhecido como o pai da fé. Porém, mesmo depois você lendo em casa, você vai ver que no capítulo 12, Deus chega para Abraão e fala: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão começa a caminhar debaixo de uma promessa, aonde Deus faria de Abraão uma grande nação. Ele queria só ser pai. A criançada está animada, hein? Vocês viram? Quem está ouvindo a criançada aqui? E glória a Deus. E está lá, Deus chega para Abraão e faz promessas. Você quer ser pai? Mas eu farei de você pai de muitas nações. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Quem te amaldiçoar também será amaldiçoado. E Abraão, em ti serão todas as benditas, todas as famílias da terra. Quem conhece essa passagem aqui? E Abraão começa a caminhar debaixo de uma promessa. Só que chega esse momento aqui, e é aqui que eu quero que você leia. Quando nós estamos lendo aqui essa passagem,
Abraão já tinha a promessa, não tinha acontecido, mas a palavra ele tinha. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Aí vamos lá, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua. E creu ele no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Deixa eu te perguntar, em cima do versículo 1, tem um título esse capítulo na sua Bíblia? O que está escrito aí? Deus anima Abrão, no caso, e promete-lhe o quê? Vamos ficar só com o primeiro trecho. Deus anima, isso dá a entender que se Deus precisa animar, é porque Abraão estava o quê? Abraão estava o quê? Desanimando. Ou desanimado ou desanimando. Pastor, o que o senhor quer dizer? Preciso te lembrar, estamos falando do homem que foi chamado de o pai, mas até ele um dia precisou ser animado por Deus. Isso já me dá a primeira lição para nós hoje. O quê? Se nós não vigiarmos, o desânimo entra. Você pode ser uma pessoa forte, você pode ser uma pessoa de fé, mas se você não vigiar, o desânimo entra ou não entra? Entra. Abraão foi um homem que tinha promessas, Abraão foi um homem que até hoje é conhecido como pai da fé, mas a gente está falando aqui de Deus precisando animar Abraão. Estamos falando de um homem que, em algum momento, o desânimo entrou. E você vê que ele até questiona Deus, que quando Deus fala com ele, o versículo 2 ele já diz: então disse Abrão: Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o quê? O meu herdeiro. Você vê que ele fala: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Até hoje nada. Até hoje nada, não tem semente. Se eu morrer hoje, quem vai ficar com tudo? Meu herdeiro não é meu filho, mas é meu mordomo. Você vê que Abraão, ele dava sinais de uma pessoa que estava chateada, desanimada. Sim ou não, irmãos? E repito, estamos falando de quem mesmo? Foi chamado de quê? Pai da fé. Então, a primeira lição para nós hoje é: precisamos vigiar. Porque se você não vigiar, o desânimo entra. Independente de quem quer que seja. Forte, fraco, alto, baixo, rico, pessoa que talvez está numa situação financeira difícil. Se você não vigiar, o desânimo bate. E por que a gente tem que vigiar? Porque pessoas desanimadas, irmãos, elas nunca vão chegar a lugar nenhum. Eu brinco com os meus filhos e até cito em algumas reuniões: o desanimado não arruma nem a cama, o que dirá arrumar a vida. O desanimado não consegue dar um jeito nem nas coisas pequenas, o que dirá, irmãos, dar um jeito na própria vida. Porque o desanimado, a pessoa desanimada, ela deixa de orar. A pessoa desanimada, ela deixa de buscar Deus. A pessoa desanimada, ela deixa, irmãos, de congregar. A pessoa desanimada, ela deixa de lutar. A pessoa desanimada, ela deixa de trabalhar. Ela literalmente deixa de ter ânimo para tudo. Irmão, o desanimado não sai do lugar. Como é que ele vai viver sonhos? O desanimado não tem ânimo nem para sonhar, deixou de sonhar. E tudo que o diabo quer, irmãos, é parar a gente. Porque eu já falei isso aqui várias vezes. O inferno não tem poder para parar Deus. O inferno não consegue dizer: ó, vamos lá, vamos juntar todo mundo aqui, hoje é guerra. Vamos tentar tirar Deus do trono. A Bíblia mostra que isso já aconteceu. E na realidade a derrota foi grande. E Deus mostrou mais uma vez que com ele ninguém pode. E ao mesmo tempo, o diabo entende: se eu não consigo parar Deus, eu vou tentar parar quem? Nós.
com Abraão foi fazendo Abraão olhar para aquilo que ainda não tinha acontecido. Com Abraão, ele fez Abraão ficar pensando naquilo que ainda não estava acontecendo, a ponto de Abraão chegar: Deus, o Senhor vai me dar o quê? Porque até hoje eu não tenho filhos, não tenho semente, e vou mais além, Deus. Se eu morrer hoje, o meu herdeiro é meu mordomo, nada contra ele. Mas lembra da promessa que o Senhor deu? Que eu seria pai de muitas nações. Não pedi nem nações, só queria um filho. E até hoje, nada. E você vai vendo que ele vai demonstrando para Deus chateação, revolta. E assim, irmãos, eu estava meditando essa madrugada, hoje era 1h pouca da manhã, eu estava meditando. Se tem uma coisa que você não pode deixar, é o diabo te contaminar por dentro. Até hoje de manhã eu estava vindo para cá, ouvindo estudo, e as grandes muralhas, os muros que foram derrubados, eles não foram derrubados lá de fora, mas lá de dentro. Como assim? A Bíblia fala dos muros de Jericó que o pessoal rodeou. Mas, tirando da Bíblia, se você olhar a história, muros que foram derrubados lá de dentro. E tudo que o diabo quer, irmãos, é contaminar você por dentro. Porque você pode perder dinheiro, você pode perder casa, você pode perder relógio, você pode perder tudo. Mas se dentro de você não desanimar, você recupera tudo, irmãos, e conquista até mais. Mas se você perder aqui dentro, acabou, esquece, já era. Se você se entregar, você desanimar, acabou, esquece. Quantos não foram os testemunhos que nós já ouvimos nessa igreja, de pessoas que passaram por uma luta, perderam casas, perderam carro, viveram endividados, pessoas que estavam com casamento destruído, mas não desanimaram e depois contaram testemunhos. Quem já viu gente contar? Por quê? Porque se eu não deixo o meu dentro, irmãos, desanimar, o meu eu desanimar, eu recupero tudo e ainda conquisto até muito mais. Agora, se, irmãos, dentro de mim eu já desanimar, eu repito, o desanimado não tem ânimo nem de levantar da cama. Como é que vai levantar a vida? O desanimado tem dia que ele chega e fala: meu Deus, hoje eu não quero fazer isso, por causa de um dia de desânimo. Imagina viver desanimado. Ele nunca vai fazer nada, nunca vai alcançar nada, nunca vai conquistar nada. E vou bater nessa tecla hoje para que fique gravado no seu coração. Estamos falando de Abraão, foi conhecido como pai, mas isso fica a lição. A primeira lição é essa: se eu não vigiar, o desânimo entra. Se eu não vigiar, irmãos, eu deixo de buscar Deus. Tanto que, se você olhar na Bíblia, o que você vai ver Deus falando muitas vezes para o povo é: tem de bom ânimo, anima-te, esforça-te. Não é isso que a Bíblia fala? Sim ou não? O próprio Senhor Jesus disse, antes de partir, falou: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende. Você vê que Deus sempre tem procurado trazer ânimo para nós. Porque se a gente observar, irmãos, tudo acontece para desanimar. Tudo acontece para deixar a gente para baixo. Você vê que nesse texto aqui, a gente repara que algumas estratégias do inferno para fazer o povo desanimar. Tem gente que desanima, irmão, por aquilo que está vendo. Tem gente que desanima por aquilo que está enxergando. Abraão, ao invés de olhar para Deus, estava olhando para aquilo que ele não tinha, para a falta dentro de casa. E quantas não são as vezes que o inferno, o diabo, ele tenta colocar diante dos nossos olhos coisas para nos desanimar. É por isso que a Bíblia diz: andamos por fé e não por vista. Porque aquilo que a gente vê muitas vezes desanima. Tem gente que, se abrir o celular agora, olhar a conta, fica desanimado. Tem gente que chegar em casa hoje, ver o estado da família, fica desanimada. Tem gente que, se amanhã veio para a igreja hoje, tudo, quando chegar amanhã no trabalho, vê alguma coisa, já desanima ou não desanima? Desanima. Às vezes a pessoa está lá na igreja, orando, clamando, buscando, aí de repente, irmão, chega o resultado de um exame, e aquele resultado, se ela não vigiar, o que acontece com ela? Desanima. Já aconteceu com você de você estar na fé de que o resultado ia ser favorável, mas na hora que veio o resultado, houve um obstáculo no meio do caminho? Com quem já aconteceu isso aqui? Na mesma hora, se a gente não vigiar, o que acontece? Desanima. Irmãos, eu falo por experiência própria, tanto eu e minha esposa já vivemos isso. Alguns anos atrás, passei por uma situação que o médico falou:
Isso aí não tem cura, não. E você ser pastor, ouvir falar que não tinha cura, meu Jesus. Na hora eu falei, meu Deus, está amarrado. Tinha um momento que chorava, doendo, mas terminava a oração, eu falava, meu Deus, eu continuo acreditando, eu não vou parar. Eu falo aqui, lembro da minha esposa, quando o sonho era ser mãe. O sonho era ser mãe, em cima do altar, louvando, adorando, clamando a Deus. Vamos ter filhos? Vamos. Passou 1 ano, nada, 2 anos, nada. Ela ficou preocupada, vamos fazer exame. Aí ela fez vários exames. Teve um que eu tive até que assinar, porque ela era alérgica a um produto que usava no exame. E o médico falou, vocês se responsabilizam? E ela falou, eu quero fazer. Eu falei, e agora? Ela, eu quero fazer, então vamos fazer. Aí vou lá e eu assinar. Assino. Arrebentou com a saúde dela durante um tempo. Saúde que naturalmente deu alergia, o corpo reagiu, e foi luta, foi batalha, foi só Jesus. Aí eu lembro que quando chegou o resultado do exame, irmãos, na mesma hora ela fez assim, ó, murchou. Eu fui dar um abraço nela, ela falou assim, me deixa que eu quero refletir. E eu só vi a lágrima correr nos olhos dela. E naquela hora eu entendi, meu Deus, me dá força e me dá sabedoria. Porque se eu não souber como agir, a gente em cima do altar vai desanimar. Abraão foi chamado de o pai mas Deus precisou animar ele porque o desânimo bateu. Você não precisa mostrar que você é forte, porque a tua força vai vir de Deus. Toda pessoa que quer viver mostrando força, uma hora a força acaba. E é aí, irmão, que se você estiver longe de Deus, depois que o desânimo entra, para sair, irmão, só Jesus e reunião de sexta-feira. Porque reunião de sexta-feira é o quê? É dia de libertação. É por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Está lá em Provérbios 4, 23. Põe aqui, por favor. Vamos ler. Estou citando, mas vamos ler. Provérbios 4, 23. Abra lá, por gentileza. Você precisa entender que o diabo não precisa nem destruir a sua promessa. É só te desanimar. Porque o desanimado não vai viver nada mesmo. O diabo não precisa fazer muita coisa, só te desanimar. E aí, se você olhar para a Bíblia, você vai ver gente desanimada pedindo até a morte. Elias foi um grande homem de Deus, mas um dia bateu o desânimo. Embaixo de uma árvore, ele pediu para Deus o quê? A morte. Me leva, Jesus. Meu Deus, me leva, eu não sou melhor do que os meus pais. Homem de Deus pedindo a morte porque um dia bateu o desânimo. E quantas não são as vezes que a gente está na presença de Deus, mas se a gente não vigiar, o desânimo entra ou não entra, irmãos? Entra. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, por quê? Aí ele diz o motivo, porque dele procedem as saídas. Algumas traduções diz fontes. Quem está com essa tradução aqui? Algumas pessoas procedem as saídas ou as fontes da vida. Quando ele está dizendo, guarda o teu coração, ele está dizendo o seguinte, olha, não deixa nada entrar. Porque aquilo que entrar no seu coração, de ruim, isso vai contaminar a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar. Isso vai contaminar suas atitudes. Se o desânimo entra no meu coração, eu vou falar como um desanimado, eu vou pensar como um desanimado, eu vou agir como um desanimado, e eu repito, faço a pergunta, o desanimado conquista o que na vida? Irmão, não sabe, não quer nem levantar da cama, não quer nem trabalhar. E repito, pessoas desanimadas, irmãos, elas sem perceber, começam a se afastar de Deus. Perde o ânimo de ir na igreja, perde o ânimo de orar, lê a Bíblia todo dia, deixa de ler a Bíblia. Aí começa a arranjar desculpas. É porque eu estou cansado, é porque eu não tenho tido tempo. Só que você precisa entender, quem perde somos nós. Então a gente tem que vigiar aquilo que a gente tem colocado diante dos nossos olhos. Porque aquilo que a gente vê pode desanimar ou não pode? Pode. E não é só isso. Segundo, irmãos, a gente tem que ver também com quem a gente tem andado. Porque se você anda com gente desanimada, você vai ser o quê? Um desanimado de carteirinha. Se você anda com pessoas desanimadas, você vai ser uma pessoa desanimada.
Irmãos, eu sou pastor. E o que eu mais ouço é problemas. É sempre assim, pastor, não estou reclamando, tá? Pastor, estou com uma situação aqui. O que está acontecendo? É problema. O que pastor mais ouve é problema. Eu falo que Deus me deu orelha grande para isso, para ouvir problema. E se eu não vigiar, irmãos, eu desanimo. O que eu aprendi? Se eu ouço o problema todo santo dia, eu preciso então vigiar quem é que está ao meu redor. Porque se eu ouço o problema todo lado de gente desanimada, o que vai acontecer? Eu vou me entregar. Só que no meu caso, por ser pastor, acaba sendo até pior. Porque tem gente que fala assim, se o meu pastor desanimou, meu Deus. Imagina eu. Então, se tem algo que a gente precisa entender, é isso. Irmãos, cuidado. Que às vezes a gente tem certas amizades que quando abre a boca, só Jesus. Posso falar uma realidade que eu vivo na minha vida? Irmãos, eu evito certas rodas que falam de política. Eu evito. Se eu chegar num lugar, eu vejo todo mundo falando mal de A, de B, de C, irmãos, independente de quem quer que seja, eu falo, se falou de política, daqui a pouco a gente fala de problema. É assim ou não é? O que eu vou fazer ali? O que eu vou fazer ali? Aí você fala, pastor, é bobeira, isso não traz desânimo. Você já viu casos de familiares, irmãos, tem uma festa, mas um desanimou de ir porque o outro vota no A e o outro vota no B e não queriam estar juntos? Quem já viu isso acontecer? Tudo porque, irmãos, a gente não vigia aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor. Quem está do meu lado não pode estar desanimado, tem que se animar. Porque Deus mandou, anima-te. Deus falou, levanta-te. Então, pastor, você vai deixar desanimado para trás? Não, como pastor, vou ajudar a se levantar. Mas eu vou procurar estar em lugares onde as palavras que eu vou ouvir são palavras que vão trazer força, ânimo, alegria. Porque anda com gente depressiva, mais cedo ou mais tarde você vai ficar depressivo também. Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, pastoreei lá 6 anos. E quando eu estava chegando, saí do Rio de Janeiro, já falei isso aqui para vocês, era um calor, enquanto aqui é verão, lá é inverno. E o verão do Rio de Janeiro chega a bater às vezes 40 graus. Chega a bater às vezes 40 graus. Lá, baixo de zero. Tão frio que se você deixar uma garrafa d'água dentro do carro, de noite, no outro dia você acorda a garrafa de água, a água está congelada. Só para você ter uma ideia. E lembro quando estou chegando, estou saindo do avião, a pessoa que estava do meu lado falou assim, eu já saio dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Estava num sol tão bom lá no Brasil, e agora eu estou aqui que só Jesus. Aí estou saindo do aeroporto, tem uma pessoa com aquela tosse que vai botar, parece que vai botar o pulmão para fora. A pessoa que está do meu lado falou assim, meu cachorro morreu com essa tosse. Vai ouvindo. Meu cachorro morreu com essa tosse. Irmãos, é natural. Já ouviu falar de choque térmico? Se você está num lugar muito quente, depois vai para um lugar muito frio, você acha que o corpo sente? Sente. Às vezes tem gente que, irmão, só numa mudança de tempo já começa a escorrer o nariz. E o que aconteceu? Aí, natural, comecei a sentir garganta arder, o corpo, irmãos, mais um frio, o corpo não estava acostumado. Comecei a ver a garganta ficar inflamada com frequência. Aí comecei, às vezes, a gente que é pastor, a gente usa a voz com muita frequência. De repente, irmãos, o corpo começa a sentir, coriza começa a escorrer, pulmão começa a doer, começo a tossir devagarzinho. Daqui a pouco, irmão, a tosse vai aumentando. Chegou uma hora que a tosse foi bem parecida com a do cachorro. Aquilo entrou na minha mente de um jeito que eu comecei a orar, meu Deus, eu não quero morrer, Senhor. Se o diabo colocou isso na minha vida para me matar, está repreendido no nome de... Eu não vou morrer com essa tosse. Irmãos, uma frase entrou na minha mente de um jeito que eu falei, Jesus. Então, cuidado com quem você conversa, porque às vezes uma notícia ruim, irmão, acaba com o teu dia. Às vezes você acorda animado, cheio de sono,
cheio de sonhos. Aí você comenta com alguém, estou pensando em fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa que nunca chegou a lugar nenhum, ela joga em você aquilo que ela... Aí ela fala o quê? Olha, você nunca vai conseguir, para de sonhar, isso é loucura. Você, ninguém em casa fez isso. Aí o que acontece? A pessoa que estava cheia de sonhos, é verdade. Ninguém conseguiu, estou sonhando demais. É só você observar, toda pessoa que fica contando os seus projetos para os outros, e os seus projetos nunca saem do lugar. Porque sempre alguém fala, não, mas é loucura, olha o país como é que está, olha como é que está difícil. Você nunca, não, você vai quebrar desse jeito. Tem gente, se você falar assim, cadê fulano? Ah, fulano passou mal, está lá no hospital, e está assim, assim, assim. Tem gente que fala assim, dou 3 meses para morrer. Quem conhece gente assim? Graças a Deus em Indaiatuba não tem ninguém assim, amém, irmãos? Ô cidade para ter povo animado, amém? Viu? Ainda bem que já pensou, cidade para ter povo animado, o povo, amém. Abraão era o pai da fé, é o pai da fé, mas até ele precisou ser animado por Deus. Isso me faz perguntar, será que se eu preciso também de tempos em tempos buscar ânimo em Deus, forças em Deus? Porque olha para a história, homens e mulheres de Deus desanimaram. Só que o que eles tinham como diferencial? Deus cuidava deles. Eles estavam na presença de Deus. Então vigie o que você fica vendo. Vigie com quem você anda. E também vigie as conversas que você tem. Porque tem gente que desanima porque está vendo coisas que não era para estar vendo. Está Deus te enchendo de promessas e você está só enxergando problema. Literalmente, Abraão parece que tinha esquecido que Deus tinha dado uma promessa para ele, e ele estava olhando mais para aquilo que ele não tinha do que para aquilo que Deus ia fazer. E tem muita gente que hoje está desanimado, por quê? Porque está olhando para a situação, está olhando para a saúde, está olhando para os filhos, está olhando para a casa, está olhando para o trabalho, e está esquecendo que Deus um dia deu uma promessa. E ela desanimou, está parada. É que nem tem uma canção que eu gosto muito, diz assim, muitos ficaram à beira do caminho. Tem muita gente desistindo. Tem muita gente desanimando. Tem muita gente hoje que um dia, irmãos, foi até usado por Deus para ser bênção na vida de outras pessoas. Hoje você conversa com elas e fala, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Orava, não ora mais. Buscava, não busca mais. Irmão, cresceu na igreja, até sentia a presença de Deus, chorava na presença de Deus. Hoje, para estar na igreja, é uma luta. E eu não falo isso porque eu quero ver a igreja cheia, não. A única coisa que eu vou dizer, eu quero te ver nos céus. E repito para você, se o desanimado não consegue sair daqui para ir no centro da cidade, você acha que o desanimado vai chegar nos céus? Por isso que a ordem de Jesus foi, tenha bom ânimo. A mensagem de hoje é vigia. Porque se Abraão, que foi o pai da fé, precisou ser animado por Deus, nós também precisamos vigiar, porque senão o desânimo entra. Quer ver só um exemplo? Alguma vez esse ano o desânimo quis entrar? Com quem já aconteceu isso aqui? Alguma vez esse ano já aconteceu de se acordar meio para baixo, meio brocochô, como o pessoal fala afora, aí você na minha hora, está amarrado no nome de Jesus. Na minha vida, não. Com quem já aconteceu isso aqui? Porque às vezes vem, irmãos, vem. E aí que está. Se você está com Deus, você vence o desânimo. Eu tenho ensinado desde quando eu cheguei aqui nessa igreja. O inferno, o diabo, Satanás, como você quiser chamar, ele ataca tanto, ele tem tanto armas físicas, como também armas invisíveis. Tem coisa que a gente vê claramente. Um exemplo, a saúde está afetada. O diabo está usando armas físicas, está afetando o físico, as finanças. Mas tem coisa que ele ataca e você não percebe. É a preguiça, é o desânimo, é a tristeza, a preocupação começa a virar ansiedade, daqui a pouco virou crise. E tem gente que nós aprendemos a nos preparar para as armas físicas do inferno, mas a gente precisa entender que o desânimo também é uma arma do diabo.
Porque eu não consigo acreditar que Deus lá do céu está falando assim, eu vou abençoar o Ananias hoje, eu vou dar desânimo para ele. Deus age desse jeito? Então o desânimo não vem de Deus, o desânimo vem do diabo. E se eu ando desanimado ultimamente, eu preciso parar e entender, peraí, se Abraão estava desanimando e precisou de Deus para animar ele, eu também, se eu estou desanimado, eu preciso de Deus para me levantar. Porque se eu não tiver Deus, já era. Se eu não tiver Deus, eu estou perdido. Então, irmãos, que hoje a gente possa deixar Deus tratar o nosso coração. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver Deus falando várias vezes, não desanime, tenha bom ânimo, esforça-te, levanta-te, não chores. É tudo Deus animando uma pessoa. E Deus está dizendo isso para você hoje. Tanto que Deus fala para Abraão algumas coisas que para nós a gente tem que ficar guardando isso no nosso coração. Pelo menos 4 coisas. Se você anda desanimado, guarda essas 4 lições. Versículo 1 diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. O que Deus disse para ele? Primeiro, não temas. Primeira coisa, você precisa entender isso. Eu não posso me abalar. Eu não posso, irmãos, me abalar. Não temer é não ter medo. Não temer não é não te abale. Calma. Fica firme. O teu desespero não vai desesperar Deus. E não é porque você está querendo que para hoje, irmão, tudo tem o seu tempo. Eu aprendi que se eu pegar, querer comer o bolo antes do tempo, eu vou acabar queimando a língua e vou comer bolo cru. Ainda vou ter dor de barriga depois. Ele está dizendo, fica firme, não tema, Abraão. Não é porque as coisas ainda não aconteceram que quer dizer que não vai acontecer. Continue fazendo o seu papel, não desanima não. Esse é o primeiro conselho que Deus deu para Abraão. Qual foi o segundo conselho que ele deu para ele? Não temas, eu sou o teu escudo. Escudo serve para quê? Para proteção. A gente precisa confiar, irmãos, no cuidado de Deus para nós. Um dia Davi disse, se não fosse Deus que estivesse do meu lado, eu teria sido devorado vivo quando os meus inimigos se levantaram contra mim. Mas foi a mão de Deus que me livrou. Deus está dizendo, Abraão, eu sei que você está desanimado, mas não te abala não. E confia, eu sou teu escudo. Porque, repito, o capítulo começa com o título, Deus anima Abraão. E se eu quero ser uma pessoa que nunca desanima, eu não posso me abalar. E eu preciso confiar na proteção de Deus. Eu preciso confiar no poder de Deus. Eu preciso confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E ele continua dizendo, eu sou o teu grandíssimo galardão. O que significa galardão? Recompensa. Deus fala para Abraão 3 coisas, não te abala, confia no meu cuidado e a tua maior recompensa sou eu. A gente precisa entender que a nossa maior bênção hoje não é estar vivo. A gente precisa entender que a nossa maior bênção hoje não é ter o que a gente tem hoje, porque do mesmo jeito que a gente tem, a gente pode o quê? Se você duvida, pergunta para Jó. A nossa maior bênção hoje é ter Deus conosco. Porque se Deus é por nós, quem será? Quem mantém a gente de pé no meio da dificuldade é Deus. Aí Abraão fala, Senhor, mas você vai me dar o quê? Porque até agora, nada. Não tenho sementes, não tenho filhos, e o meu herdeiro hoje é o meu mordomo, Eliezer. Aí Deus fala para ele mais uma coisa. Aí vai lá para o versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro. Não é o que você vê que vai acontecer. Não é o que você está vendo hoje que é o que vai acontecer. Aí ele diz assim, versículo seguinte, então o levou para fora e disse, olha agora para os céus, e quantas estrelas se as podes contar. Toda vez que bateu o desânimo, irmãos, olha para os céus. Toda vez que o desânimo bater, olha para Deus. Toda vez que a luta se levantar, olha para os céus.
Repito, já passei por fase na minha vida que eu chorando. Estava difícil, estava, mas terminava a oração, limpava as lágrimas e dizia, meu Deus, eu vou continuar acreditando, porque a minha força vem do Senhor. E eu falo aqui, tem pessoas aqui também que já passaram por fases na vida que não sabia nem o que fazer. E ficava até desesperado a ponto de chorar, perder noites de sono, passar noites em claro. Mas sabe por que conseguiu prevalecer? Porque não desanimou. Porque mesmo doendo, mesmo chorando, estava clamando diante de Deus. E hoje fica essa lição. Se o pai da fé precisou ser animado por Deus, imagina a gente. Se o homem que até hoje é chamado de o pai da... precisou de tomar uma sacudida de Deus, imagina a gente. Se a gente não vigiar, o desânimo entra. Vamos orar um pouquinho? Sentado mesmo, curve a sua cabeça. E chama Deus para cuidar de você. Chama Deus para estar ao seu lado. Chama Deus para te socorrer. Essa casa será chamada casa de oração. Então faz a sua oração. Talvez você desanimou na fé, não ora mais, não busca mais, Deus ficou em segundo plano. Pede para Deus, Deus, me ajuda a mudar isso. Talvez você desanimou com a sua família, está pronto para sair de casa. Fala para Deus, meu Deus, me ajuda a corrigir isso. Talvez você desanimou com você mesmo, você está às vezes até falando, meu Deus, me leva que é o melhor caminho. Não, fala para Deus, meu Deus, me ajuda a socorrer isso. Talvez você orou tanto por uma coisa, mas tanto, e isso não aconteceu, que você já desanimou até de orar. Nem pede mais pelos filhos, você nem pede mais para Deus transformar a vida dele, dela. Irmão, Deus não trabalha no desânimo. É por isso que na Bíblia, qualquer livro que você abrir, você vai ver a palavra dizendo, não desanima, te levanta, te esforça, tenha bom ânimo. E é o que Deus está dizendo para você hoje. Não deixa o desânimo entrar. Oh, Senhor, fortalece a vida do teu povo. Fortalece, meu Deus, a vida de cada um aqui presente. Meu Deus, sem ti nós nada somos, nós não sabemos nada, não alcançamos nada. Meu Deus, se em algum momento da nossa caminhada, a gente, meu Pai, perdeu o foco, perdeu a rota, porque o desânimo entrou, meu Deus, limpa o nosso coração. Limpa, meu Deus, a nossa mente, tira de nós tudo aquilo que um dia nós vimos que nos desanimou, que nós ouvimos, nos colocou para baixo. Não, Senhor. Queremos mais da Tua presença, mais da Tua graça. Queremos, Senhor, a Tua glória sobre as nossas vidas. Oh, aleluia, Senhor. Oh, rabalabaço, rererere, canta, ramalabaço, riana, ramana. Oh, Senhor, fortaleça cada pessoa aqui presente. Fortalece meu irmão, a minha irmã, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos mais de Ti, Pai. Oh, Santo Deus, fica conosco, Senhor. O Senhor é a nossa força. Sem Ti nada somos, nada podemos. Se não fosse a Tua mão conosco, nem aqui estaríamos, Senhor. Mas é o Senhor que tem nos sustentado e nos capacitado para chegar aonde precisamos chegar, em nome de Jesus. Olha para cá, por favor. Vamos participar da Santa Ceia? Pega a sua Bíblia, por favor. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará.
pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Quem pode tudo com Jesus aqui? Só Ele, né, irmãos? Louco é a pessoa que acha que não precisa de Jesus. Nós precisamos, e é por isso que estamos aqui em memória do Senhor Jesus. Amém? Daqui a pouco tem uns recados importantes para vocês. Mas antes, todos abriram? 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Você vê que o que a gente vai fazer aqui agora não é só um ato simbólico, mas no mundo espiritual nós estamos relembrando e honrando a memória de Jesus. Aí ele continua dizendo: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, qual é o conselho? Esperai uns, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. E talvez você diga: pastor, posso participar? O que eu digo é: examine o homem a si, a decisão é tua. O que eu posso te dizer é: se quem come e bebe indignamente, ou seja, sem estar preparado, come e bebe para a própria e não recebe, não discerne o corpo de Cristo. Pastor, tá bom, como é que eu sei que eu estou preparado hoje para participar? A pergunta que não quer calar é: se Jesus voltar hoje? Só isso. A tua resposta já diz se você está preparado ou não. Se Jesus voltar hoje, qual é a sua resposta? Porque se eu posso entrar na casa, eu posso sentar na mesa também. Posso ou não posso? Posso. Já aconteceu de você chegar na casa de alguém e... dá licença? Aí estava a mesa ali, você sentou, não pediu nem, às vezes, para sentar. Quem entra na casa tem liberdade para sentar na mesa. Pastor, eu ainda não estou preparado. Então, o que eu digo é: vá se preparando, para quando chegar a hora, você consiga participar. E como é que nós nos preparamos aqui? Não pegue do pão nem do suco da uva, pegue do cálice com água. Um dia o Senhor Jesus disse para uma mulher que estava com a vida toda errada. O que Jesus disse para ela? Se você beber da água que eu dou, você nunca mais vai ter sede, e essa água fará dentro de você uma fonte de água que jorre para a vida. Até colocar aqui, ó, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Se você está preparado, participe da Santa Ceia. Se você não está preparado, irmãos, beba da água que Jesus dá. Pastor, mas se eu pegar do cálice com água, a pessoa que está do meu lado vai ver que eu não estou 100%, vai me julgar. Então pega dois, um para você e outro para outro. Porque se ele, na hora da Santa Ceia, está preocupado em te julgar, irmão, misericórdia, está tão longe de Deus que só Jesus. Porque aqui não é lugar de gente perfeita, não. Aqui é lugar de gente que quer melhorar dia após
dia. O próprio Senhor Jesus disse que a própria Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não viu o quê? Um justo sequer. Então, aqui é lugar de pessoas que querem chegar no céu. E quem quer chegar no céu, que diga glória a Deus. Então, se você está preparado, pegue. Uma vez um irmão falou assim comigo: pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu não sei o que acontece, mas parece que o suco da Santa Ceia é mais gostoso, o pão da Santa Ceia é mais saboroso. Por que só um tamanhinho, pastor? Dá maior para a gente, pastor. Aí eu li para ele o seguinte, põe aqui para mim por novo. 1 Coríntios 11, está falando da Santa Ceia, o versículo 34. Lê para mim, por favor. Você vê que o apóstolo tinha resposta para... Não é para encher a barriga, é para fortalecer o eu. Quem está entendendo aqui, diga agora. Porque às vezes você fala assim, poxa, eu queria mais. E se eu pudesse, irmãos, eu faria o seguinte: Ananias, vamos lá na padaria e manda fazer lá uns 500 pães. Só que aí não pode passar manteiga quando chegar em casa, não. Um dia a gente vai chegar lá no nome de Jesus. Mas entenda isso, que às vezes a gente fala assim, não, mas eu queria maior. Mas tem que entender que até nas pequenas coisas, Deus faz coisas grandes e extraordinárias. E você vai receber o corpo de Cristo hoje, amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Meu Deus, o que eu te peço é consagra esses elementos. O pão, o suco da uva da Santa Ceia. Consagra também, Senhor, o cálice com água. A palavra do Senhor diz que no princípio o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E eu te peço, Senhor Jesus, faz a tua obra. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje mais uma vez nós possamos provar do teu amor. Se estamos aqui não é porque queremos o homem, queremos o Senhor. Então fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Os obreiros vão passar o pão, o suco da uva. Não coma, não beba, até que todos sejam servidos. Depois que passar a ceia, aí eles vão passar o cálice com água. Depois todo mundo tiver servido, nós vamos orar, nós vamos apresentar o alimento que Deus está nos dando hoje, e ali nós vamos participar. Amém? Pode servir, obreiros. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, aleluia. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar.
pois o vinho sem mistura Ele dá, e também dá vida, o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já. Deixa eu só perguntar, faltou alguém? Pastor, aqui não passou o pão nem o suco da uva, aqui não passou o cálice com água. Se está faltando algum elemento, só levantar a mão que os irmãos vão até vocês. Enquanto isso, quem já está com os seus elementos, vai cantando. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor. Jesus. Quem a fome suportou, e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Eu quero ver a igreja bem bonito. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Mais uma vez, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Oh, aleluia, Senhor. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, aleluia, Senhor. Meu Deus, estamos aqui hoje no Dia dos Pais, para honrar o Senhor, o nosso Pai Celestial. Porque, meu Deus, o que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós sem o Teu cuidado, meu Deus? Quantas vezes, sem merecer, o Senhor já até nos livrou. Oh, meu Deus, o que nós queremos te dizer, te amamos, Senhor. Somos dependentes de Ti, dependentes da Tua graça, da Tua glória. Ah, Senhor, vem nos abraçar. Oh, meu Deus, vem abraçar cada um dos Teus filhos nessa manhã. Oh, rabalabaço, recanta, rabalabaço, rerecanta, rabalá. Oh, rabalabaço, rerecanta, rabalabalabaço, recanta. Oh, rabaço, rerecanta. Deixa essa presença linda te envolver. Deixa essa presença linda encher o teu coração. Oh, aleluia, Santo Deus. Abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, abraça-me, ó Deus meu, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, abraça-me, ó Deus meu. Que essa seja a nossa oração. Abraça-me,
Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Ora balabaço, recanta na balabaço, canta na balá. Ora balabaço, canta na balabaço, canta na balá. Eis-nos aqui, Senhor. Levante o pão para os céus. E repita assim comigo: Senhor Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Por isso eu participo, eu recebo o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Pode participar. Levante o suco da uva para os céus. E repita assim comigo: este suco da uva representa o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para a salvação. Eu creio na palavra do Senhor, quando ela declara que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Em memória do Senhor, eu participo. Pode beber do sangue? Aleluia, Senhor. Se você tem um cálice com água, levante aos céus. E repita assim comigo: Senhor Jesus, eu tenho sede da tua presença, do Senhor, de ser ensinado pelo Senhor. Então vem me ensinar, sacia minha sede, que a cada dia eu possa melhorar, e que a tua palavra se cumpra, e que dentro de mim haja uma fonte para a vida eterna. Pode participar. Agora você tem a liberdade para orar. Quer levantar as mãos? Levanta. Quer ajoelhar? Ajoelha. O que você não pode num momento como esse, perder a sensibilidade desse ambiente e esquecer de orar, esquecer de clamar, esquecer de buscar. Então vai chegando mais perto, vai orando, vai clamando. Isso, vai se rendendo diante de Deus, vai dizendo: meu Deus, eis-me aqui, eu quero a tua presença, eu preciso do Senhor. Isso, vai orando, meu irmão, vai orando, minha irmã. Deus quer ouvir a tua oração. Oh, poderoso, maravilhoso Deus, queremos mais do Senhor. Espírito Santo, derrama sobre nós do teu renovo, do teu avivamento, da tua unção. Batiza quem não é batizado com teu Santo Espírito nessa hora. Renova aquele que precisa ser renovado. Vem presença santa. Unção de Deus desce sobre nós nesta hora. Enche-nos até transbordar. Meu irmão, minha irmã, você participou do corpo, do sangue, do cálice com água. É o teu momento agora de se envolver na presença do Senhor. É o teu momento de chegar mais perto, de abrir a boca, de falar com Ele. Poderoso, maravilhoso Deus. Recanderebala, choreando, rebala. Recanderebala, choreando, rebaba, choreando, rebala cheia. Presença santa, unção bendita do Senhor, vem. Queremos mais. O que temos ainda é muito pouco, Senhor. Manda mais, derrama mais sobre as nossas vidas nessa hora. Espírito Santo, vem. Queremos ser como o som de muitas águas
línguas neste momento, aquele barulho que se ouve de longe. Queremos ser um povo fervoroso na tua presença. Oh, meu irmão, minha irmã, vai falando com o Senhor. Ele quer te encher, Ele quer te renovar, Ele quer avivar você nesta hora. Oh, santo, poderoso, maravilhoso Deus. Oh, rebachoreande, recande, rebalachoreande, rebalachá, arreando, rebalachoreande, recande, rialachore, rebalachoreande, re. Oh, vem unção, aquele que abata no Espírito Santo e fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Este é o teu momento agora. Recando, rebalachoreande, reande, recande, oreando, rebabacho, oreando, ririando, rebachereando, rebala, arrecando, rialacho, oreando, rebabacho, oreando, ribabacho, oreando, rebabai, oh, recando, rebalacho, oreando, reando, ribabacho, oreando, rebala. Oh, a presença do Senhor é real aqui. Dá pra sentir, meu irmão, mas só sente quem está perto. Só é cheio quem está perto. Aquele que pede recebe, é o que diz a palavra do Senhor. Então pede nessa hora: Pai, enche-me, Pai, renova-me. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais da tua presença. Fortalece aquele que precisa ser fortalecido, levanta aquele que caiu, Jesus, traz para perto quem estava distanciando, aquece o coração que estava esfriando na tua presença. Oh, vem unção, vem presença de Deus. Queremos mais de ti. Oh, poderoso, maravilhoso Deus, Tu és santo, santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Tem glória a Deus nessa igreja? Tem glória a Deus nessa igreja? Com a mão no coração, os olhos fechados, faz uma declaração de amor para Deus. Isso, se você ainda não disse eu te amo para Deus hoje, essa é a hora. Você está na casa de Deus, na presença de Deus, vai perder esse momento? Não. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando tua graça e amor, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Então diga para ele: Pai, eu quero contemplar, oh aleluia, Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Diga para ele: Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade,
em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Levante suas mãos e cante: oh, leva-me, oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me, pede para Ele, oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me, Senhor, oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Repita assim comigo: meu Deus, é na presença do Senhor que, no nome de Jesus, eu ordeno agora: Satanás, você não vai roubar a minha alegria, você não vai destruir a minha fé e tampouco matar o meu crescimento. Eu tenho declarado que agosto é mês de crescer, e eu crescerei em todas as áreas, em nome de Jesus. Então determina onde você vai crescer. Determine aonde você crescerá. Isso, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. É na saúde, é em paz, é na presença de Deus, é financeiramente, é a empresa a crescer. Fala para Deus. Deus não te chamou para viver uma vida parada. Quem está com Deus tem que crescer em todas as áreas. Crescer em comunhão, crescer em salvação, em fortalecimento. Vai falando. Aonde você vai crescer esse mês? Meu Deus, nós declaramos: já estamos crescendo, Senhor. Já estamos crescendo na Tua presença. E quem cresce com o Senhor, meu Deus, todas as outras coisas também crescem. Por isso, meu Deus, eu te peço que essa pessoa seja frutífera, que esse homem, que essa mulher deem muitos frutos para a Tua glória. E Pai, que toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, em nome de Jesus. Poderoso Deus, também te peço, ó Pai, passa com Teu fogo. Queima, meu Deus, toda opressão maligna. Se o diabo estava tentando contaminar a mente, o coração, a saúde, nós amarramos agora no nome de Jesus. E eu digo: pula para fora, Satanás. Sai da casa, sai do casamento, sai do marido, sai da esposa, sai dos filhos. É você que está tentando prender essa pessoa no vício. É você que está tentando destruir a vida dele, a vida dela. É você que está colocando esse pensamento diabólico, onde ele pensa em tirar a própria vida. Em nome de Jesus eu digo: você não vai tocar na mente dele, você não vai destruir essa vida. É no nome de Jesus que eu ordeno agora: Satanás, pega toda a tua sujeira, pega todo o teu mal, e nós ordenamos: saia, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Agora, com a mão no coração, os olhos fechados, faz um pedido para Deus. Quem pede, recebe. Oh, leva
leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Tem glória a Deus nessa igreja? Tem glória a Deus nessa igreja? Toda honra, toda glória tem que ser dada para quem? E para mais, só Ele merece toda a honra. Amém, irmão? Pode sentar.